alguém tira sua paz constantemente, talvez a única opção seja montar um plano para que essa pessoa simplesmente desapareça. E todos achem que foi apenas um acidente. Ou pelo menos foi isso que Carol e Lee pensaram em Uma Estrada para o Inferno. Um livro visceral, insano e completamente viciante. Eu juro, fazia tempo que eu não li um livro tão bom. Eu devorei cada página como se minha vida dependesse disso. E valeu muito a pena. O ex-marido de Carol é uma das piores pessoas que você vai ouvir falar na sua vida. E é claro que ele nunca deixaria em paz, mesmo com o fim do relacionamento e uma ordem de restrição. Então, ela e o seu namorado Lee resolveram que a única solução lógica era dar um fim no ex-marido e fazer com que tudo parecesse um acidente. Parece simples o suficiente. E eles tinham um plano muito bom até. Só não contavam que o Wayne testemunharia o crime e tornaria de suas vidas um grande inferno. Aliás, Wayne também é uma das piores pessoas que você vai ouvir falar na sua vida. Então, tem de tudo pra dar certo. Eu tava super animada pra essa leitura. Adoro Jack Ketchum e não me decepcionei aqui. Definitivamente não. E mesmo o livro tendo algumas descrições bem gráficas, com certeza eu recomendo pra todo mundo. Agora vamos para a parte onde eu falo minhas opiniões sobre a leitura. Então, com certeza vai ter algum spoiler daqui pra frente, tá avisado. Esse foi um livro bem surpreendente, diferente de tudo que eu esperava ou imaginava. E mesmo lendo a sinopse antes, que é algo que eu não gosto de fazer, eu me surpreendi. Em nenhum momento eu conseguia imaginar pra onde a história estava indo e muito menos como iria terminar. Geralmente, muitos livros de suspense e terror seguem quase que a mesma receita, que é a introdução e apresentação dos personagens, a construção do conflito, o desenvolvimento do conflito e a solução, ou seja, o final. E a esse ponto, eu já me sinto tão manjada, tão pró em livros de suspense e terror, que eu consigo te dizer a exata porcentagem do livro que cada uma dessas etapas acontece. Então, eu me surpreendi. Já aqui é um pouco diferente. Nessa obra não temos aqueles clássicos altos e baixos, os momentos específicos de tensão. É mais como andar numa montanha russa sem freio, que só sobe infinitamente em alta velocidade, e você não consegue olhar e ver a descida. Você nem sequer sabe se ela existe. Você pode terminar simplesmente batendo numa parede ou voando longe, ou subindo para sempre. É imprevisível. O livro é curto, com menos de 300 páginas, e os capítulos também são curtos, além de intercalados com pontos de vista de personagens diferentes, o que ajuda bastante com a fluidez da leitura. E o final? Assim, o final não é nada fantástico. Não temos um plot twist chocante, uma grande revelação, nem nada do tipo. E eu falo isso no melhor sentido possível, porque eu simplesmente amei. Sinceramente, eu tô um pouco cansada de livros que se apoiam num plot twist chocante que só vai ser revelado nas últimas páginas. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma vírgula. Tipo, a história continua, a vida dos personagens continua, apenas o autor decide parar de nos contar o que acontece a partir daquele momento. É algo que me agrada bastante. Também reparei nesse estilo de finalização de história em alguns livros que li de Stephen King. E não acho que seja coincidência de forma alguma, já que ele e o Jack Ketchum eram bons amigos. Outra coisa também sobre a escrita que eu amei nesse livro é que, mesmo sendo narrado em terceira pessoa, nós temos o ponto de vista das vítimas antes dos crimes ocorrerem. Logo antes de uma catástrofe acontecer, Ketchum decidiu nos apresentar as vítimas. Elas não são apenas um objeto em cena que servem como alvo de uma pessoa enlouquecida. Elas tinham um nome, família, sonhos, objetivos e estavam vivendo, geralmente em meio a uma atividade cotidiana. Uma das vítimas, inclusive, estava apenas acordando cedo e colocando o lixo para fora quando foi morta. Ela nem viu o autor do crime, nem teve chance alguma de se defender, nem poderia imaginar o que iria acontecer. Era para ser apenas mais um dia normal de colocar o lixo na rua. Então, tudo acabou. E isso foi algo que me pegou bastante, porque poderia ser eu, poderia ser qualquer um de nós. É algo muito inteligente da parte do autor. Ele não usa violência apenas para ter violência no seu livro. Ketchum humaniza e apresenta suas vítimas para que o leitor consiga sentir o impacto daquela perda. E para mim, isso foi incrível. Agora vamos para os pontos negativos. Se
se é que eu posso chamar de negativo, eu acho que eu nem classificaria assim. Uma coisa que chamou minha atenção e até chegou a incomodar um pouco é como a polícia é extremamente competente nesse livro. Juro, o detetive olha pela janela, vê que tem uma prancheta em cima da mesa e pensa: tinha uma terceira pessoa desconhecida aqui. Sério, ele deduz e percebe as coisas com tanta rapidez e facilidade que é algo sobre-humano. Não é possível alguém ser assim. Esse mesmo detetive tem uma certa história por conta própria. Durante a leitura, encontramos alguns capítulos onde ele está em sessões com seu psicólogo, lidando ali com algumas questões que ele tem. Não é algo necessariamente relevante para a história, mas traz uma certa profundidade para o personagem e gera uma conexão com as coisas que ele faz durante o livro. Na verdade, o detetive em si não é 100% relevante para a história, sendo bem sincera. Porque, mesmo que ele tenha esse super raciocínio nada realista, ele não consegue impedir que os crimes aconteçam. Só lá pro final que ele de fato entra em cena, mas as coisas já estão avançadas demais para consertar algo ou tentar impedir alguma coisa. Mesmo assim, bem lá no finalzinho, temos uma parte com comentários do autor. E essa parte é maravilhosa. Sério, não pulem essa parte. Tô falando, vale muito a pena. E lá ele conta um pouco sobre a criação da história e dos personagens. Isso me ajudou, pelo menos, a entender um pouco o propósito do detetive no livro. Além disso, eu passei a leitura inteira pensando o quão absurdo era o Wayne e as coisas que ele fez. Só pra nesse final com os comentários, descobrir que não só o personagem, mas como suas ações, foram baseadas em 2 casos criminais reais, de pessoas que andaram por essa terra e fizeram essas coisas. Eu realmente não sei onde eu tava com a cabeça de pensar que alguém assim jamais poderia existir. Parece que eu nasci ontem, parece que eu nunca li um livro de true crime na vida, nunca ouvi um podcast, nunca vi um documentário. Mas então, esse livro é espetacular, apenas leiam, larguem tudo que vocês estão fazendo agora e só vão correr pra ler esse livro. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, me seguir nas outras redes e toda essa coisa de sempre. E até já!